Rabagaias. Regas. Agora os analfabetos vão pregar que existe outro rei, a lei de César, e que está vivo, morreu, ressuscitou e vai voltar. Veja que a primeira pregação, quem vai pregar é o improvável, que há 10 dias atrás tinha se desviado. Ou seja, vamos dizer há 2 meses atrás, arredondando, tinha se desviado, tinha perdido a carta, a credencial. Agora Jesus ressuscitou, restaura ele, enche ele do Espírito Santo. E era um dos piores ignorantes, analfabeto. Quando disseram, tão bêbado, essa raça ruim. Aí ele diz, tem bêbado ninguém aqui não, Senhor. Isso aqui é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel. Ele começa a pregar do Antigo Testamento, termina na ressurreição. Ele nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas dizendo, eu quero aceitar este Jesus, eu quero ser batizado também. Vão alvoroçar Jerusalém. Começam em Jerusalém alvoroçando. A religião quer parar, mas não pode. Com ordem judicial, joga na prisão. O anjo ia lá, nem abria a cela, tirava com a cela fechada. E quando pensavam que eles tinham parado, ele já estava no meio da rua pregando de novo, alvoroçando Jerusalém. O alvoroço era tão grande que a Bíblia diz que todos os dias o número do que viriam ser salvo era. Jesus batizava, salvava e Jerusalém pegava fogo pelo poder da palavra. Disseram, a prisão não para. Chama a justiça, o Supremo Tribunal Federal do judaísmo era o Sinédrio. Aí os magistrados chamaram Pedro e João, provocadores, alvoroçadores, coercitivamente. Vamos ouvi-los, temos que pará-los. Mas a Bíblia diz que Pedro e João vão cheios do Espírito, analfabeto, sem um bom vernáculo. Aí diz Lucas 4:13 de Atos, que quando os magistrados ouviram Pedro e João falar e vendo a ousadia deles, ficaram maravilhados das palavras que saíam da boca deles e disseram, estes homens tiveram com Jesus. Se tiveram com Jesus, ele está vivo. Se viram Jesus, ele está vivo e vai voltar. Disseram, não tem como pará-los. Só pela leitura. São miseráveis, indoutos. Quem terminou recentemente o Beit Midrash, pegou o canudo de mestre da lei de Moisés, top. Quem foi o seu mestre? Gamaliel, Dr. Saulo. Aí reuniram-se e disseram, precisamos nomear alguém para parar os ignorantes. Aí Gamaliel dá o seu veredito, o seu voto. Tem um menino meu que aprendeu aos meus pés que ele entende ninguém melhor do que ele. Se o problema é parar os analfabetos, ele é o cara. Assinaram juridicamente, assinaram sacerdotamente e deram autoridade. Em síntese, ele vai arrebentar com a igreja. Pelo poder do ódio, do conhecimento, da intelectualidade, ele vai prendendo, botando muitos para fugir de Jerusalém e outros se desviando da fé. Quando ele pensou que já estava no ápice, aí a notícia chega, aqueles que não desistiram, por onde vão, estão alvoroçando. E tem um grupo que está em Damasco, e Damasco está alvoroçada pelo poder da palavra que eles pregam. Fé de ordem, fé de ofício vai pensando em matá-los se eles não desistissem ou deixá-los presos. Quando ele vai chegando em Damasco, eu acho lindo, eu gosto de falar sempre isso. Ele diz, com toda suporte jurídico, suporte sacerdotal, com soldado de escolta, ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol. E olhe, meio-dia ou perto. E a ciência diz que nesse horário
é a glória maior do sol, atinge na coroa 2 milhões de graus Celsius. Então o que é que ele diz? Que desce um brilho do sol. E para Paulo, a igreja era ignorante, era de longe, era analfabeta, e a língua era o aramaico, o hebraico era a língua intelectual da liturgia, só falava os top. Aí ele diz que um brilho que brilhava mais do que o sol desce, e ele cai com a cara no pó. E ele diz: do meio do brilho saiu uma voz e falou comigo em hebraico, e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem tu és? Eu sou Jesus, eu estou vivo, eu sou Jesus, a quem você persegue. O perseguidor agora vai se tornar uma peça fundamental na divulgação de que Jesus está vivo. Em síntese, ele vai, depois de 14 anos, sacudir a Ásia, pregando e dando testemunho desde Damasco que Jesus é o Cristo, ele está vivo e vai voltar. A intelectualidade perde para o espiritual. O ignorante chamado Ananias orou por ele, as escamas caiu e ele foi cheio do Espírito Santo. E ele diz agora: tudo o que eu aprendi, todos os meus estudos, não estou falando o contrário, muito além, estude, mas ele diz: tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu não esqueci, mas eu deixei de lado e dei prioridade. O poder do Espírito, o poder, a unção tem prioridade. Olha para quem está ao teu lado e diga: seja cheio da unção. Estude o máximo que você puder, mas dê prioridade à unção. Quando eu terminei o curso de teologia bacharel pelo MEC, o reitor chegou para mim e disse: você vai escolher a turma para eu ser jurador da turma. Mas ele disse: eu sei que você é afogueado, quebra a ética, levanta a mão. Você agora é doutor, em bacharel pelo MEC, Ministério da Educação. Seu currículo está na UFRJ, você agora é doutor, então vai ter que conter-se, vai ter que pregar quietinho, vai evitar falar línguas estranhas, não vai levantar a mão. Eu olhei para ele e disse: então tome o seu canudo de volta. Eu prefiro a unção, Quem encadeia a geração que vai sacudir este tempo presente. Ele sacode a Ásia com a sua comitiva. Primeira viagem termina na região licaônica, em Cônio, Lista e Derbe. Segunda viagem começa no capítulo 16 e vai alvoroçando por onde passava. As notícias vão se espalhando. Jesus está vivo. Pode analisar. Esta era a principal mensagem: ressurreição. Na Ásia, os judeus foi o pior encalço. Em toda a Judéia, os judeus tentavam calá-los por conta da ressurreição. Termina, chega a segunda viagem, está na região, salvo engano, da Frígia, e vai para Troade. Tem uma visão de noite para passar para o continente europeu, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele pega a comitiva e vai divulgar que Jesus está vivo, que Jesus é rei na terra da Europa, região do império, porque era a região grega romana que Roma dominava. Chegam em Filipe, pregam: Jesus está vivo e faz milagre, e vai voltar e ele é rei. É expulso, chicoteado.
intelectualidade não é usada. Em vez de aplauso, chicote. Em vez de hotel 5 estrelas, prisões. Como alvoroçar deste jeito? Que hoje eu só vou pregar por 15 mil reais, por 20, nada contra. Mas eles alvoroçaram o mundo lisos, sem ter cachê, sem ter dinheiro, vivendo de favores, trabalhando para sobreviver. É expulso de Filipe, vai para Anfípolis, Neápolis, região grega romana, e vai chegar em Tessalônica. Tessalônica e Corinto, tive lá esse ano. Era a região mais importante, promissora, e era uma região dominada pelo gnosticismo, por meio das escolas de Zenão e Epícuros, os estoicos e epicureus, que diziam que não há vida após a morte, e não acreditavam na ressurreição de Jesus. Foi nessa região que disseram: esse Paulo é doido. Como é que ele prega um homem que foi morto de cruz como malfeitor e está dizendo que ele ressuscitou no 3º dia e vai voltar? Isso é loucura. Veja que quando ele escreve para Corinto, ele diz: o evangelho é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele está vivo. Quando ele chega em Tessalônica, vai pregar esta mensagem. Veja que a tônica que agrediu, que alvoroçou, é que ele prega que Jesus está vivo e é rei. E esta palavra rei vai afrontar o rei César. Mas ele teve que fugir. Mas impactou em poucos meses. E olhe se deu meses a ponto dos invejosos, encrenqueiros, procurar justiça e dizer: estão pregando aqui uma nova doutrina, estão desconsiderando o reinado de César, estão pregando um Cristo que foi morto e está vivo, e que é outro rei, Jesus. Este povo que tem alvoroçado o mundo, a notícia chegou primeiro do que eles chegaram em Tessalônica, e estão virando Tessalônica de cabeça para baixo. Perturbou Tessalônica. Aí expulsam Paulo, e a filosofia do gnosticismo vem, aí dizendo que Cristo não está vivo, que Cristo morreu. Aí é quando Paulo escreve a carta a Tessalônica, dizendo: irmão, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Nós não vamos ressuscitar primeiro que eles. Primeiro eles, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. E aí subiremos, nos encontraremos com eles na nuvem, e de lá estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que é que ele diz. Olha a tônica da mensagem. Hoje o YouTube, hoje me ligam a vocês pedindo consolo. E qual é a mensagem que a gente vem? A porta vai abrir, o emprego vem, calma, você vai vencer. Mas Paulo diz que a mensagem de consolação maior é essa. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Balança quem está ao teu lado, diga: levanta a cabeça, ele está vivo, ele é rei e ele vem. Sérios, temos que parar. E sério, vamos prender primeiro Pedro, para desistir. Prenderam Pedro, ameaçaram de crucificá-lo caso não desistissem. Ele disse: desistir não dá, segundo a tradição. Me botem de cabeça para baixo, que eu não mereço crucificado ser como ele. Mataram Pedro, mas não arrancaram a esperança de uma nova geração. 64 depois de Cristo, 67 depois de Cristo. Aí Paulo agora já é um prisioneiro político, inimigo do Estado, por conta desta mensagem.
Segundo a história, os algozes, em nome do imperador Nero, salvo engano, entram na catacumba e diz: prisioneiro Paulo, ou desiste ou vai ser decapitado. Ele pega a pena e escreve para a geração que estava recomeçando, geração de adolescentes. Aí ele escreve para Timóteo dizendo: meu filho, a minha hora está próxima. Estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão, mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Decapitaram Paulo, mas a geração de Timóteo continuou pregando e alvoroçando o mundo. 91 anos depois de Cristo, apareceu o último dos apóstolos pregando que Jesus é rei e que está vivo. João dizendo: filhinhos, a nova geração, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, é já a última hora, ele está vindo, ele vem. Aí o imperador Domiciano quis pará-lo, porque ele estava pregando um rei e um Deus invisível confrontando ele. Vou matá-lo de forma exemplar. Jogaram num lago de fogo e um tacho para matá-lo. Diz a história que quando vão buscar, nem o fio de cabelo. Aí joga onde? Joga na ilha de Pátimo. Quero ver alvoroçar ninguém lá. Lá não tem alma, lá não tem como escrever, lá não tem como pregar. Quero ver, vai morrer a míngua sem falar desse rei, nem desse Jesus. Aí é lá que surge a maior mensagem da história humana. João, Apocalipse, capítulo 1, ele diz: irmãos, aqui é o João, companheiro de vocês nas aflições. Eu estava exilado da ilha de Pátimo por causa da palavra do Senhor, mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito e ouvi uma voz como voz de trombeta detrás de mim dizendo: João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, sou o primeiro e eu sou o último. Quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais e no meio um semelhante ao filho do homem. O seu cabelo era branco como a lã e branco como a neve, e a sua voz era como voz de muitas águas. O seu vestido era comprido, tinha um cinto de ouro em volta do peito e os pés brilhavam feito latão reluzente. Quando eu ouvi, eu caí com seus pés como morto. Ele veio, me levantou com a mão direita e disse: tenha medo não, eu fui morto, mas eu estou vivo, e estou vivo para sempre. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Escreve para minha igreja: eis que eu cedo venho. Diga que guardem a coroa para ninguém tomar. Eu cedo estou voltando. Olha a motivação. João motiva a nova geração, João, para não desistir, João. Diga: quem vencer, quem continuar e for até o fim, eu vou dar o direito que Adão não tinha. Eu vou dar o direito de comer da árvore do meio do jardim de Deus. Quem vencer, aleluia, diga que vai ser motivacional. Quem vencer não vai sofrer dano da segunda morte. Quem vencer vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, João. Diga para minha nova geração: quem vencer, vou dar poder sobre as nações. Quem vencer, vou tornar ele coluna no templo do meu Deus. Quem vencer vai sentar no meu trono comigo, assim como eu venci e sentei com meu Pai. Cadê a mão da geração vencedora? Cadê a mão da geração que vai alvoroçar Limeira e o Brasil e o mundo? Só precisa querer e valorizar a chamada. Olhem para mim, geração. Eu não era nem para estar aqui. Pelos padrões de beleza, estou fora. Pelo padrão da oratória, estou fora. Pelo padrão da ética, estou fora. Pastor Alexandre, mas olha eu aqui. Ontem cheguei do Japão. Para o mês já estou. Todo mês eu viajo 3 vezes a convite para pregar no mundo. E não viajo mais porque não tem como. Olha eu em Limeira. Então olha para esse jovem, para esse adolescente que está do teu lado, diga: o próximo pode ser você.
se prepara para alvoroçar o mundo. Por onde eles passavam, alvoroçava. Sem dinheiro, sem alojamento, perseguidos, mas esperando o rei. Era a única coisa, a promessa. Alvoroçaram Jerusalém, Judeia, Samaria, alvoroçaram a Ásia, região grega romana. Chegaram no império. A história diz que quando eles chegaram no império, o imperador não se incomodou, porque era mais judeus convertidos, e o tipo de culto era tipo de sinagoga. Mas essa mensagem alcançou os gentios, que eram escravos e tinha César como Senhor. Agora os gentios convertidos começaram a divulgar um novo rei, Jesus, que ia voltar. Aí o imperador, está escrito em Atos, capítulo 18, versículo 2, mandou expulsar os judeus para os gentios perder a fé, os escravos. Os judeus foram expulsos de Roma, mas os escravos não desistiram mais, alvoroçaram Roma. Aí o imperador quis detoná-los, dizendo que eles ou reconheciam ele como Senhor, ou ia maltratá-los. Quando ele pensava que os gentios, os escravos, ia desistir, eles gritavam: Maranata, Maranata, ele vem, ele é rei, ele vem, ora vem, ora vem. Eu fui pregar em Turino, num congresso de missões, e o pastor disse no final do congresso: vou te dar um presente. Me levou para contar a história da igreja em Roma. Ele disse: Bento, eu chorava por como é que aquele povo teve coragem para sobreviver. Só é escolher desistir, senão uma pedra bem pesada amarrada no pescoço vai ser jogada no lago. Me levou no lago. Ele disse: Bento, eles preferiam morrer do que negar. Morriam afogados, mas não desistia. O imperador, com raiva, disse: vou mostrar que esse Jesus está morto e que esta voz vai se calar. Esse Jesus não é rei e não está vivo. Preparou um tacho bem grande e mandou prender os crentes que pôde, jogar no buraco e nas grades. Chamou os romanos, marcou o dia do holocausto e encheu o azeite de azeite inflamável o tacho e mandou jogar fogo dentro. Quando a labareira estava bem alta e o fogo estralando e o azeite fervendo, mandou puxar os crentes do buraco e das grades, e os romanos assistindo e endoidecidos, adorando os deuses de Roma e o imperador. Ele disse: vá, arranque, acorrentado. Se eles não desistir, jogue no tacho. Aí o pastor disse: bem, vinha de dois em dois, os soldados tiravam, acorrentados. Quando eles olhavam para o fogo, o azeite fervendo, eles queriam saltar um do outro. Eu disse: pastor, eles estavam com medo. O pastor disse: que medo, Bento? Quando eles olhavam para o fogo e via a multidão adorando os deuses de Roma, eles puxavam e diziam: me solta, que quem vai primeiro sou eu quero ver o meu rei primeiro do que você. Eles não se soltavam, eram jogados no tacho. O fogo fazia barulho, quando eles caíam, os romanos enlouqueciam. Aí ele disse: Bento, com 20 minutos houve silêncio, os romanos pararam de cantar. Que é que houve? Um alvoroço. Que alvoroço? Os crentes que foram jogados dentro do fogo começaram a pular de dentro do fogo, sem nenhuma queimadura e sem as correntes. Os romanos se calaram, os que estavam de fora começaram a cantar: meu rei está vivo, meu rei está vivo, meu rei está vivo. E os que saíam do tacho corria e gritava: os deuses de Roma são fracos, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Gerações alvoroçadoras. Rabai, não pararam. Século XVI, indulgências plenárias, não pararam. Coliseu, não parou. Século XVIII, liberalismo teológico, não parou. Século XX, 1904, o esfriamento europeu. Um adolescente chamado Evan Robert, filhos, mudou a história. Chegou para o pastor com 13 anos e disse: pastor,
Eu quero ser cheio do Espírito, quero fazer a diferença e alvoroçar esta Europa. O pastor disse: vai orar. Passou mais 13 anos. Com 26 anos, começou a ser cheio do Espírito e pregar este evangelho. Jesus está vivo e vai voltar. Há quem considere que foi o maior avivamento da história desse tempo, porque os cultos não tinham hora para terminar. Tinha gente que ia do trabalho direto para o culto, rodava 24 horas, Jesus batizando, salvando e as almas se convertendo. Século 20, 1906, um jovem, adolescente, digamos assim, William Seymour, preto, no meio do racismo norte-americano, revolução industrial, ele prega esta palavra. Expulsam ele do culto e não tem mais espaço. Ele diz: eu não vou sair daqui enquanto Jesus não sacudir e alvoroçar esta América. Juntou um grupo de irmãos para orar, buscando esse avivamento. O avivamento vem. E pessoas sacudiram a Europa. Século 20. Os nossos pais não tinham o que a gente tem. Hoje a gente tem faculdade, hoje a gente tem anel, tem cadeira almofada, tem ar. A gente pode fazer muito mais. Quando eles tinham, era um burro. Muitos andavam uma semana para ganhar uma alma e levar ceia para uma pessoa. Hoje a gente tem hotéis. Eles dormiam debaixo de pé de manga, de jaca. Muitas vezes na banquinha que balançava, quase caindo. Não tinham diploma, era para o modo e para a riba. Mas tinha marcas na testa. Os cultos não dependiam de pregador, não dependia de cantor. Era mensagem genuína, sem muito arrudeio. Era a palavra: Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele está vivo e vai voltar. Agora olha como começava e terminava o nosso culto. Não tinha nenhum animador de igreja. O hino da harpa era bonito, e quando tinha um cantor ungido fazia diferença. Mas eu vi muitos crentes sendo batizados no cantar do hino da harpa. Até o hino 15 Jesus batizava. Quantos mortos trazidos para a igreja não voltava respirando. O nosso tempo era alvoroçado pelo poder. Não tinha o nome de gospel, evangelho. Eram protestantes, eram os bodes, mas eram protestantes cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O tema é bonito. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Mas essa é a história deles. E qual é a minha história? Esta é a tônica do tema. Eu tenho que alvoroçar a minha terra, o meu tempo, a minha geração. Os reformados estão dizendo que nós somos doidos. Hoje os céticos usam as redes sociais para tirar isso de nós ou querer tirarem. Dizendo que só foi para aquele tempo a igreja primitiva, que nós somos doidos pentecostais. Não se conforme, nova geração, de estar num crente como se estivesse numa missa, com todo respeito. Crente pentecostal tem que fazer a diferença. Esta igreja cresceu não foi pela intelectualidade simplesmente, é importante, mas foi sobretudo pelo poder do Espírito Santo. É feio falar línguas estranhas, é feio rodar, mas eu vi muitas pessoas ricas se converter e ver um crente rodando e ficava dizendo: que é isso, eu quero também, pela unção do Espírito Santo. Estão querendo tirar isso da nossa geração. Vocês não sabem quantos importantes da alta estirpe me ligam: Bento,
Para de falar línguas estranhas. Ficou para trás. A nova geração quer saber disso mais não. Olha para a nova geração, Bento. Eles estão no culto, o olho nem molha de lágrima, nem lenço eles conhecem mais. Eu sou da época que jovem, adolescente, criança rodava num pé só na igreja. Quem é desta época comigo? Jesus batizava. Agora quem era o pregador? Era o Zé, era a Maria. Dizem, tem lugar que eu chego que eles não querem mais ouvir línguas estranhas. Manda um bilhetinho, Bento, se puder falar devagar, fala, porque a igreja está sensível e a nova geração não entende muito desse negócio de línguas estranhas. Ora, então convidou o pregador errado. Mas eu louvo a Deus que eu estou no pré-congresso da Assembleia de Deus Belém de Limeira, não estou? E aqui ainda tem uma geração pentecostal, não tem? Aqui ainda tem uma geração que fala línguas estranhas, não tem? Deixa eu ver o barulho da geração que ainda fala línguas estranhas. Deixa eu ver a geração que não vai se dobrar, que não vai se vender. Cadê a geração que vai alvoroçar a Limeira e o Brasil? Alambega laia shabrega shavo, erlainde raya gaya shabrega daya ser. Alainde rai maya shamburigas. Alainde raya jaga shamburayas. Raya rayas. Há uma glória invadindo esta casa. Há uma glória invadindo vidas aqui. Como profeta, como ministro do evangelho. Recebe renovo aí. Recebe unção aí. Recebe renovo. Deixa eu ouvir o barulho da geração. Deixa eu ouvir essa geração falar em línguas estranhas. Seja batizado agora. Seja renovado agora. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Agora é a nossa vez. Grite comigo, diga: chegou o século 21. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Chegou o século 21. Diga: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. O Congresso Nacional vai ter que ouvir, o Supremo vai ter que ouvir, o Brasil vai ter que ouvir. Tem uma geração que está pregando que Jesus está vivo, que vai voltar, e o Brasil está sendo sacudido de perna pro ar. Milagre está acontecendo. É a nova geração, é a nossa vez de alvoroçar este mundo. Ai, regaias. Sejam cheios. Sejam cheios. Ah, mas são doidos. Se ser doido é isso, eu vou sair daqui mais doido ainda. Rimigo out. Rimigo la playa sempre behold. Her life your ria your fast. You be out. Agora essa buraca de las. Ana bria plau era vasti de hall. Há uma unção sendo derramada sobre esta geração. Eu tenho urgência em derramar este grande avivamento. Estou procurando corações abertos e mente aberta para que eu faça a minha vontade. Igreja minha, recebam a apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor: recebam agora a apoteose da minha glória. Agora!
Leiras, nada parou a igreja. Uma geração foi contando a outra geração as grandezas desse Deus. Pastor, me permita para concluir. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, vira para ele aí. Faz assim, com todo respeito ético, pastor. Como eu estou com o meu companheiro aqui, olha nos olhos dele, se você pode, e tem intimidade, se for íntimo ou do mesmo sexo. Não olha para mim não, olha para ele e diga para ele: não quero saber como você chegou no pré-congresso, quero saber como você vai sair dele. Diga: vou sair convicto que se depender de mim, vou impactar Limeira, vou impactar regiões adjacentes, vou impactar o Brasil, vou impactar o mundo. Faz um favor para mim, diga a ele: faz um favor para mim. Se a partir desse pré-congresso tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui alvoroçado para alvoroçar o mundo. Abraça ele, seja cheio, seja cheio. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram em Limeira, chegaram em Alagoas, chegaram no Brasil. Este é o peso da sua geração, da minha geração. O Espírito é o mesmo. Mudaram o cenário e os personagens, mas o Espírito é o mesmo. Ele está vivo, ele é rei e ele vem. Abraça esse crente que está do seu lado e diga: não desista, ele está voltando. As bodas estão para acontecer. Aí o Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. 22:17 do Apocalipse, o Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. Deixa eu ver se tem alguém para voltar para Jesus. Deixa eu ver se tem alguém para aceitar Jesus neste culto. Veja se tem alguém afastado perto de você. Veja se tem alguém para voltar para casa. Alvoroçadores do mundo chegaram, foram expulsos da cidade, mas até hoje a cidade Veja se tem alguém para voltar. Venha, filha. Venha, filha, venha. Venha, filho, venha. Que Deus te abençoe, filho. Veja se tem alguém perto de você. Traga ele, traga ela. Traga ele, traga ela. Venha, filha, venha, venha, venha. Andar sozinho. Este é o evangelho que nós pregamos e cremos. Deus não desiste de você, filho. Deus não desiste de você, eu filha. Venha, filho, venha, ser filha, guiado venha. por ti. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão eu não vou conseguir.